Bem, boa tarde a todos. Hoje, dia 18 de novembro de 2021, nós recebemos a professora Maria Augusta Martiarena de Oliveira, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, para mais uma sessão de debates no grupo de trabalho, no grupo de estudos, na realidade, Trabalho, Educação e Sociedade. Nós estamos empreendendo um ciclo de debate sobre história da educação profissional e o tema que hoje a professora Maria Augusta dialoga conosco é Memórias e Memorialistas da Educação Profissional no Rio Grande do Sul. A professora Maria Augusta tem formação na área de História pela Universidade Federal de Pelotas, tem mestrado e doutorado com temas relevantes no que diz respeito à história da educação do Rio Grande do Sul e está há aproximadamente 10 anos fazendo parte, mais, não é, Maria Augusta? Cerca de 10 anos fazendo parte da rede de educação profissional e tecnológica como professora de História do IFRS. É uma amiga, uma conhecida de algum tempo já, nos encontramos pelos caminhos da história da educação e percebemos que há esse cruzamento com a educação profissional. Então, ficamos felizes, Maria Augusta, em receber o Rio Grande do Sul, o IFRS aqui no Rio Grande do Norte, no IFRN, no âmbito do nosso grupo de trabalho. Passo a palavra para o professor Chagas também, dar as boas-vindas. Aproveito para fazer o mesmo com todos que estão na sala. Boa tarde a todos, a todas, os presentes. Maria Augusta, seja muito bem-vinda. O tema que você quer discutir é muito proveitoso, acho que é muito importante para nós. É um tema que é local, quando se fala de memorialistas do Rio Grande do Sul, mas a gente precisa compreender, né, a metodologia, as discussões e as relações que podem ser estabelecidas entre essas memórias, essas histórias de vida, essas lembranças das memórias, né, de que você levantou aí no Rio Grande do Sul, para o Brasil, né? Então, acho que isso é extremamente relevante, né? Então, fique à vontade e seja muito bem-vinda, como eu já falei. Também só reiterar as boas-vindas à professora Maria Augusta e também agradecer, né, pela presença no programa de educação profissional do IFRN a partir do grupo de estudos coordenado por Chagas e Olívia. Obrigada, professora. Agradeço imensamente o convite, as palavras da Olívia, do Chagas e da Francinaide. É um prazer estar aqui com vocês, né? Aí, sei que eu vou falar do Rio Grande do Sul, mas eu confesso, e na verdade ainda vou falar de uma região bem específica do Rio Grande do Sul, mas eu vou deixar assim, as dicas. Imagino que quem já esteve no Rio Grande do Sul deve conhecer Porto Alegre, e dificilmente conhece a região do litoral norte gaúcho. Até porque, né, a gente não tem condições de competir com as praias do Rio Grande do Norte, então seria bem difícil alguém vir procurar o nosso litoral, alguém de vocês procurar o nosso litoral para férias nas praias. Mas é uma região interessante historicamente da gente pesquisar. Quando a Lívia me convidou, ela pensou em que eu falasse talvez um pouco do polivalente, mas eu confesso que a pesquisa do polivalente ela não se desenvolveu tanto em tempos da pandemia, porque eu precisava de entrevistas e a gente não conseguiu realizar muitas de forma remota, talvez pela idade dos entrevistados e pela forma como essas pessoas não sabiam lidar com as tecnologias e também não estavam muito dispostas a lidar com elas. Entretanto, eu iniciei um projeto recentemente,
um projeto bem amplo, e eu confesso que vou apresentar algumas noções, algumas reflexões bastante incipientes, mas que eu já quero trazer para a discussão, porque eu entendo que quanto mais a gente reflete coletivamente, mais um trabalho investigativo pode crescer. Então, sim, essa apresentação ela faz parte de um projeto maior, que é denominado História da Educação, Educação Profissional e das Relações Trabalho e Educação no Litoral Norte Gaúcho, entre os séculos 19, 20 e 21. Conta com uma bolsista PIBIC-CNPq e uma bolsista PROBIC-FAPERGS, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, né? É um projeto bastante amplo, que tem por objetivo estudar essas categorias no contexto do litoral norte gaúcho. Essa região fica a poucos quilômetros da capital Porto Alegre. Então, Osório, por exemplo, que é a cidade onde eu vivo e trabalho, ela fica a 93 quilômetros de Porto Alegre. E é em direção à fronteira com o estado de Santa Catarina. A última cidade que a gente tem ali é Torres, né? O Passo de Torres, que faz fronteira com o estado de Santa Catarina e dá fim à última cidade do litoral norte do Rio Grande do Sul. Esse estudo maior ele se dedica à localização e identificação de possíveis fontes de pesquisa acerca dessas categorias anteriormente mencionadas, né? A sistematização dessas fontes, diferenciando-as conforme as suas características. E por que nós temos essa preocupação? Cabe destacar que, no que se refere ao litoral norte gaúcho, há poucas produções em relação às três categorias. Além disso, essa região ela esteve por muito tempo alijada de instituições que realizassem pesquisas referentes a esses temas, né? Então, é fundamental o desenvolvimento de investigações sobre essa região do estado. Quando a gente estudou ali, né, no grupo da Maria, a gente leu alguns textos e alguns textos do Vilar me tocaram bastante, quando ele afirma que pensar a sociedade é pensar o tempo e o espaço. Então, de acordo com esse autor, as temporalidades, elas não afetam de maneira igualitária a todos os lugares. Então, é fundamental estudar determinadas regiões concomitantemente pelas suas características particulares e porque elas, ao mesmo tempo, elas desenvolvem relações com as estruturas, com as conjunturas, mas elas também são marcadas pelos elementos locais. E aí, nesse projeto, a gente definiu três diferentes frentes, né? A bolsista PIBIC, ela se dedica a um estudo do que hoje pode ser compreendido, segundo a Diana Vidal, como e-History of Education, né? E ela utiliza as redes sociais como espaço de investigação e identifica fontes a partir de perfis do Instagram, Facebook, blogs e afins, né? Ela iniciou pela cidade de Capão da Canoa, que no Rio Grande do Sul é bastante conhecido, é um balneário bastante cidade, né? Mas cujos balneários são bastante concorridos pelos gaúchos. Mas realmente não é uma praia lá muito bonita, assim, para comparar com Natal, assim, seria uma comparação muito injusta. Mas ela é de Capão, então ela se interessou em trabalhar primeiro, dessa liberdade que ela trabalhasse primeiro com a própria cidade, já que isso a instigaria a desenvolver com mais vontade a sua pesquisa, né? Capão se emancipou de Osório em 1982, são cidades bastante jovens, com exceção da cidade de Osório, que se emancipou de Santo Antônio da Patrulha, depois chega aí. A bolsista PROBIC, que é a da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, ela também está realizando investigações digitais, mas são acervos digitais ou ligados a universidades ou acervos históricos. Ela começou pelo acervo Tatu, que é da Universidade Federal do Pampa, que foi organizado pelo Alessandro Bica, que é atualmente diretor do campus Bagé. E ela está buscando identificar qualquer tipo de documento, mas que traga informações acerca dos municípios da região do litoral norte gaúcho. E a terceira frente, que sou eu e outros pesquisadores que estão vinculados a esse projeto, a gente iniciou a identificação de obras de memorialistas e agora a gente está trabalhando com uma obra de um memorialista especificamente, e é a obra que eu vou trazer hoje para conversar com vocês, que é esta obra aqui.
Conceição do Arroio, e aí tem um título um pouco mais amplo aqui. Sua descrição física e histórica, usos e costumes, até 1872. Este livro, assim, é a obra de um memorialista, né? A gente optou por iniciar por essa obra, porque ela vai abarcar o período mais remoto da história da cidade de Osório, que nesse período era chamada de Conceição do Arroio. Conceição do Arroio só vai ter o seu nome alterado para Osório a partir de 1934, pelo interventor Flores da Cunha, que foi governador do estado do Rio Grande do Sul, nomeado pelo então presidente Getúlio Vargas. Até então, o nome original da cidade era Conceição do Arroio. E a partir de 1934, começa a se chamar Osório, e o Chagas ele falava na Barreto e na Guerra do Paraguai, justamente por causa de um dos militares brasileiros que atuou na Guerra do Paraguai, que foi o general Osório, e que nasceu aqui nesta região, né? Agora a casa onde ele nasceu faz parte do município de Tramandaí, que se emancipou de Osório, mas na época integrava a toda a localidade de Conceição do Arroio. Então aqui a gente tem várias referências para ele, e obviamente quando a gente faz uma abordagem crítica da Guerra do Paraguai, as pessoas do CTG, que são Centros de Tradições Gaúchas, eles chegam assim querendo te matar. Então, eu sempre digo carinhosamente que o general Osório é o super-herói local, né? Então, a cidade acaba levando o nome em função disso. Mas a gente vai falar hoje de Conceição do Arroio, e esse nome de Conceição do Arroio se deve a Nossa Senhora Conceição, que é a padroeira da cidade. Bom, essa cidade se emancipou em 1858 da cidade de Santo Antônio da Patrulha. E ali passa a ter essa construção de Osório, de Conceição do Arroio, ser a cidade que legou a origem a todas as cidades do litoral norte, porque a Santo Antônio havia mais cidades que iam até o pé da Serra Gaúcha, que também é próximo daqui. E por que trabalhar com esse memorialista, né? A gente tem trabalhos que é importante diferenciar, por exemplo, o Domingues afirma que os trabalhos memorialísticos eles são diferentes dos trabalhos dos historiadores pela ausência de rigor teórico-metodológico. Entretanto, o Goulart, que, se não me engano, a Olivia teve na banca do Tiago Goulart, ele fez uma dissertação sobre memorialistas no Rio Grande do Sul, mas acho que a Olivia teve na banca de doutorado. Isso. Aí já era mais voltado para o EPT, né? Mas, anteriormente, ele fez um trabalho sobre memorialistas e ele traz um elemento muito importante, que até um determinado momento a gente não tem a formação de historiador. Então, todas as pessoas que atuavam ou vinculadas ao Instituto Histórico Geográfico, mas que produziam estudos históricos, obviamente são pautados por um amadorismo aqui no Brasil, mas eles são denominados historiadores. E esse é o caso do autor da obra que eu trago para vocês, que foi o Antônio Stencil Filho. Então, ele era eu o trago como memorialista. Entretanto, para a época, ele é considerado um historiador. E é fundamental para essa região pensar a obra desse memorialista, porque é realmente a primeira obra que a gente tem publicada sobre Conceição do Arroio, e ela foi publicada já no século XX, em 1924. Então, a contribuição dessa obra, ele iria publicar um segundo volume, entretanto, ele faleceu antes da publicação. Né? Nessa obra, ele vai rememorar lembranças sobre a sua infância em Conceição do Arroio e vai trazer elementos históricos, geográficos, que, obviamente, a gente tem que fazer essa crítica à fonte, mas que são com cruzamento com outras fontes e com a fundamentação dessa pesquisa, são contribuições muito ricas. Né? Quem foi o Antônio Stencil Filho? Então, cada vez mais eu me dedico a tentar conhecer
quem foi o Antônio Stenzel Filho, porque ele tem uma trajetória muito interessante, né? Ele é considerado o primeiro escritor arroiense, porque ele nasceu em 1862. Então, ele já nasce numa Conceição do Arroio emancipada, e ele vai ter uma trajetória de formação inicial em Conceição do Arroio, mas ele vai acabar fazendo uma migração. É possível tentar fazer uma cartografia das experiências profissionais de Stenzel em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, e a própria formação dele, que ainda não se tem muitas informações. As mais informações que a gente tem é do álbum do Partido Republicano Castilhista, já que no início do século XX ele vai se ligar ao Partido Republicano Rio-Grandense e vai atuar em cargos dentro do município, mas antes disso ele tem toda uma trajetória anterior que a gente não consegue identificar muito bem, e não há estudos sobre ele na academia. Há poucas obras há poucos estudos que mencionam a obra do Stenzel. Em geral, quando abordam a obra do Stenzel, é muito mais sobre os costumes, a festa do divino, os moçambiques, que é uma tradição muito forte aqui na região, e pouco sobre outros elementos, né? Há alguns memorialistas locais que têm alguns estudos sobre ele, entretanto, além da falta de rigor, eles têm pouquíssimas informações. Então, a gente está tentando descobrir quem foi esse Stenzel, até para compreender a sua própria obra, já que eu iniciei um trabalho como memorialista, como eu havia feito, por exemplo, em Pelotas com Fernando Osório, mas esse trabalho ele acaba se deslocando para as memórias do Stenzel, porque ele vai trazer muitas relações familiares sobre a própria cidade de Conceição do Arroio, né? Então, assim, sobre a obra, né? Aqui eu vou trabalhar especificamente com reflexões sobre como se dava a formação profissional em Conceição do Arroio entre 1858 e 1872, né? A partir desse estudo das memórias do Antônio Stenzel Filho. A obra vai até 1872, no recorte final, e o Stenzel não indica por que até 1872. Né? A obra do Stenzel, ela tem duas partes. A primeira dedica-se à descrição física e histórica do município e conta com os seguintes capítulos: histórico, os primeiros vereadores, limites urbanos, a igreja, o cemitério, os arrabatos. A segunda parte dedica-se aos usos e costumes, tendo como capítulos festas religiosas, teatro, o fórum, as bandeiras do divino, jogo, tipos populares, pão por Deus, moda, carreiras, lendas, funerais, os reis, quicumbes e moçambiques, canto gaúcho, página galante, política, troças e farras, de como se a Porto Alegre, o intrudo, tempo de moer a cana, bailes familiares, diversões infantis e, por fim, um capítulo de fechamento que ele denominou Despedindo-se. Né? Até o presente momento, a gente identificou elementos de educação profissional nos capítulos Os Primeiros Vereadores, os limites urbanos, os arrabaldes. No capítulo sobre os primeiros vereadores, a gente consegue identificar principalmente a conjuntura que envolvia que se encontrava a cidade. Na verdade, existe um elemento conjuntural, que é uma sociedade escravocrata, politicamente dominada pelo Partido Conservador, e que vai ser reproduzida na primeira formação da Câmara de Vereadores de Conceição do Arroio. Então, ele vai identificar um a um quem são esses primeiros vereadores. Então, ele vai identificar as suas profissões, né? Então, a gente tem proprietário de terras, proprietário de terras e de escravos, capitão, militar, fazendeiro, um comerciante policial e mais um fazendeiro. Então, basicamente, são proprietários de terra, é a elite local que assume os cargos políticos. E os militares, é uma cidade marcada pela representação militar, né? Não é a cidade onde nasceu o patrono da cavalaria
cavalaria. Eu confesso que eu confundo. Da cavalaria brasileira. Então, assim, há uma série de militares nessa região. E o Rio Grande do Sul é uma região truncada, uma região de fronteira. Então, o Terceiro Exército tem um poder imenso até hoje, decisório muito grande, né? Não é à toa que durante a ditadura civil-militar a gente tem 2 presidentes gaúchos e um que se formou no Rio Grande do Sul. Então, a gente vê que essa constituição do Exército é muito natural na região. E aqui é uma região onde vai ter vários militares e que na Revolução Federalista de 1893, por exemplo, jorrava sangue pela região. Assim. Então, eu diria que aqui a terra foi um pouco arada a sangue. Ainda bem que, pelo menos, essa foi uma revolução em que 2 grupos de elite se enfrentaram entre eles mesmos. Isso acaba não sendo tão problemático. Bom, voltando para a Conceição do Arroio. Então, a gente tem esse contexto político marcado por uma elite, e depois ele vai apresentar, e essa parte, esse capítulo sobre os limites urbanos, ele é extremamente interessante, porque ele vai apresentando as ruas da cidade. E quem morava nas ruas da sede, no caso da sede de Conceição do Arroio, que coincide hoje com o centro de Osório. E aí, nesse capítulo, ele vai identificar os docentes que atuavam na cidade, então são identificadas 2 professoras, a Tomazinha e a dona Quetéria Cristina de Jesus, que era a madrinha do Stênzio, e 3 professores, o Virgílio Rocha e o Ernesto de Souza Leal. Ele foi aluno do Ernesto de Souza Leal, e ele menciona isso nessa descrição das ruas, né? Então, a gente tem o nome completo apenas da madrinha e do professor com quem ele teve aula, então a gente assim, a partir das referências que a aula do sexo feminino e a aula do sexo masculino eram ofertadas por esses 2 professores, né, cujos nomes completos foram informados. A gente está buscando mais elementos para isso, né? Além dos docentes, são mencionados advogados, escrivãos de órfãos, tabeliões, alfaiates, serventes, carpinteiros. Então, a gente tem ali a informação de quais eram as profissões que as pessoas tinham. E aí, é importante a gente pensar, e o Robson traz uma coisa interessante, que a história do trabalho no século XIX é de movimento e migração. E o contexto de Conceição do Arroio envolve-se, ainda que em nível micro, nesse contexto de movimentos e também de migrações. Ao relacionar-se com um contexto monarquista, escravocrata, mas marcado por essas migrações e imigrações. E aqui a gente vai ver a influência dos elementos estrangeiros, a influência da sociedade escravocrata. Então, assim, a gente tem uma menção nesse capítulo a cartórios e escrivão de órfãos, 5 menções a militares, 2 menções a advogados, sendo que ele afirma possuir alguma instrução. Então, eu não tenho certeza, por exemplo, se esse advogado efetivamente tinha formação em direito, ainda que essa formação fosse possível no período imperial, mas a gente não sabe como era a situação, né? Não é possível confirmar se essa situação numa cidade pequena se dava por pessoas que efetivamente tinham essa formação em direito. E aí a gente entra e pensa naquela dicotomia entre trabalhos manuais e trabalhos intelectuais, e aí a gente entra na menção de outras profissões. Há 3 menções à alfaiataria, uma menção à panificação, 7 menções a comércio, uma a tanoaria, uma telegrafia, uma a construção, na mesma frase a gente poderia dizer que tem 2 menções a construção, um artesanato e uma carpintaria. Quando aborda os arrabaldes, aí tem menções a 2 profissões, a curtidor, né, dos curtumes, que são a 2 menções, e a ferraria, né, ferreiros, que também há 2 menções. Há um número destacado, obviamente, sobre militares, como já falei, sobre a região, né? Nos limites urbanos, há um predomínio do comércio, embora a gente veja que existe, desde as reformas pombalinas, um predomínio do ensino técnico de comércio. Entretanto, a gente não vai pensar nessa formação aqui,
né, neste contexto especificamente do Rio Grande do Sul, do litoral norte gaúcho, de Conceição do Arroio, no século XIX. Entretanto, essa profissão de comerciante ela vai ser a mais desenvolvida. Entretanto, a gente tem, no comércio, somente 3 estrangeiros são citados, embora a gente tenha 7 menções de 7 pessoas diferentes, a gente vai ter 3 estrangeiros. O Jakob Geyer, que era alemão, e ele menciona como alemão, o João Viana e o seu caixeiro, o Baitaca, que eram portugueses. A gente vai pensar que a unificação da Alemanha ela vai ocorrer, vai se efetivar mais ou menos entre as décadas de 60 e 70, né, do século XIX. Entretanto, há núcleos de povos da Confederação Germânica em Torres na década de 20 do século XIX, em Torres e Três Forquilhas. E aí, talvez seja por aí que venha essa introdução de elementos germânicos nessa região. Não é uma região de tradicional imigração alemã no Rio Grande do Sul, tá? É uma região que ela vai iniciar a sua constituição a partir de grupos sorianos, como é o caso de Porto Alegre, também, que também são sorianos. Entretanto, há outras correntes migratórias ali a partir da década de 20, do século XIX, com esses núcleos germânicos, um em Torres, outro em Três Forquilhas, e há migrações de diferentes grupos dentro do próprio estado e de Santa Catarina também. O tanoeiro e o construtor são estrangeiros. O tanoeiro é o Juca, um português, e o construtor é o pai do Stenzel, o Anton Stenzel, que também era alemão. Não se conseguiu ainda se descobrir em que navio, ele dizia que o pai veio em um determinado navio, mas não se tem certeza se o pai dele veio nesse navio, não há constatação. E, além disso, tem uma outra corrente migratória para a região, que são mercenários, os Brumas, que vieram para a Guerra do Paraguai, e alguns acabaram ficando aqui na região do litoral norte. Então, não sabe se o pai dele veio como mercenário para a Guerra do Paraguai, mas já tinha, por exemplo, a profissão de pedreiro mais segura no período. Uma coisa bem interessante, na panificação e no artesanato são mencionadas mulheres, e são as únicas profissões, além da docência, em que as mulheres são mencionadas. E nos arrabaldes, né, como eu mencionei, ficavam os curtidores e os ferreiros, e desses 4 trabalhadores mencionados, 3 possuíam origem alemã. Aí, pensando no que o Cunha nos traz, que compreende que, como ensino de ofícios artesanais e manufatureiros no período imperial, né, o Cunha afirma que o emprego de escravos, como carpinteiros, ferreiros, pedreiros, tecelões, entre outros, afugentava os trabalhadores livres dessas atividades, empenhados todos a se diferenciar do escravo. Ou seja, homens livres se afastavam do trabalho manual para não deixar dúvida quanto à sua própria condição, esforçando-se para eliminar as ambiguidades de classificação social. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, esse contexto em que as pessoas livres não procuram não trabalhar com o trabalho manual. Mas, por outro lado, a gente tem elementos oriundos de migração na região. E determinados tipos de trabalho vão ser realizados por livres. Ali a gente tem marcadamente, talvez até pela própria origem do Stenzel, já que o pai era alemão, a introdução desses trabalhos manuais numa outra perspectiva. E, nesse sentido, a gente pensa que existe aqui uma intersecção entre o contexto nacional, que desvaloriza o trabalho manual, mas o elemento estrangeiro, que não problematiza da mesma forma o trabalho manual. E quando o Stenzel fala de seu pai como pedreiro, e isso não somente nessa obra, porque a gente está tentando descobrir mais elementos sobre o Stenzel em 2 jornais, a Federação, que é o órgão oficial do Partido Republicano Rio-Grandense, e o Legendário, que era um jornal que o Stenzel foi redator e circulava em Conceição do Arroio. Ele fala com muito orgulho da profissão e menciona repetidas vezes que o pai construiu o teatro. Então, não existe aquele intento de desvincular essa origem do pai, que era um construtor. Bom,
Entretanto, o Cunha traz um elemento que é assim: a educação artesanal ela vai se desenvolver mediante processos não sistemáticos, e a partir do trabalho de um jovem aprendiz com um mestre de ofício, em sua própria oficina, com seus próprios instrumentos e até mesmo morando em sua casa. Efetivamente, é assim que a gente compreende, né? Nós queremos trazer reflexões mais aprofundadas, mas estamos iniciando ainda essa pesquisa, mas é assim que a gente compreende que se dá essa educação profissional. E leitura de um texto da Maria Celi Vasconcelos, ela fala um elemento que é muito importante, né? Quando a gente estuda história da educação, mesmo história da educação profissional, a gente pode estudar a escola, as instituições educacionais, como é uma categoria do próprio Justino Magalhães, mas a gente pode estudar para além da escola, como se dão essas outras relações, porque a história da educação ela antecede a própria criação da instituição. E é nesse sentido que a gente pensa a educação profissional no contexto que a gente se dedica a estudar, que é a Conceição do Arroio, que é o litoral norte gaúcho no século XIX. Um contexto em que a gente não tem uma instituição de ensino de educação profissional nesta região, mas que essas relações se dão pela relação mestre-aprendiz. Quando o Stenzel menciona o servente que trabalhava com ele, traz um indício dessa relação de mestre-aprendiz que existisse nesse período. No Rio Grande do Sul, a gente tem, e isso é mais um indício de que tal aprendizagem se dava por essa relação mestre-aprendiz, a gente vai ter uma regulamentação, é uma lei, é a Lei 12, que criou o Colégio de Artes Mecânicas em 1837. Né? Há um compilado de leis relacionadas à instrução e educação no Rio Grande do Sul, que foi organizado pelo Eduardo Riado e pelo Elomar Tâmara. E nesse compilado, a única regulamentação que se refere à educação profissional no período é essa, de 1837, do Colégio de Artes Mecânicas, que tem como objetivo atender aos desvalidos da fortuna, especificamente aos órfãos. Então, qualquer pessoa, inclusive há artigos que mencionam isso, qualquer pessoa que não seja caracterizado como um órfão, mesmo os meninos pobres que têm família, a família precisa pagar para que essa criança pudesse estudar no Colégio de Artes Mecânicas. É, claro, completamente ligado à ideia de formação das classes trabalhadoras, das classes pobres, a ideia de que a pobreza está relacionada à criminalidade e que o desenvolvimento de um trabalho, de uma profissão específica salvaria esses órfãos da criminalidade. Então, essa é a legislação que a gente tem, mas, por outro lado, essas outras formas de relação, de formação profissional que se dão pela relação entre o mestre e o seu aprendiz, elas ocorrem concomitantemente, né? Então, a gente verifica que essa legislação previa uma formação profissional para os meninos desvalidos, mas esse contexto de imigração, ela vai fomentar que nesse espaço essa dicotomia entre o trabalho manual e intelectual não seja tão evidente como em outras regiões. A gente sabe que no contexto maior, a influência de uma sociedade escravocrata vai ocorrer essa desvalorização, mas aqui em nível micro, como a gente tem esses elementos estrangeiros, tais profissões não são compreendidas pelo autor como profissões inferiorizadas. Então, isso e na verdade, nos falta em outras obras. Tem uma obra do Fernandes Bastos, que é contemporânea, essa obra, entretanto, eu acredito que ela não está no século XIX, mas é uma outra obra que a gente quer fazer um contraponto, além das notícias nos jornais, para nós verificarmos se essa é uma percepção do Stenzel ou se é uma percepção local, já que tem influência dos elementos estrangeiros e, ao mesmo tempo, não é uma cidade que se constitui de uma imigração homogênea. Por exemplo, a gente tem cidades no
Sul, que basicamente se constitui apenas de imigração alemã ou apenas de imigração italiana. E essa é uma cidade que vai unir elementos bem diferenciados e, como dá para notar até pela própria Constituição da primeira Câmara de Vereadores, que é uma Constituição que está totalmente relacionada com o contexto maior do Brasil, né? São os proprietários de terra, são os proprietários de pessoas escravizadas que dominam politicamente a região. Entretanto, a gente vai ter outros tipos populares com diferentes profissões e essas pessoas ocupam profissões bastante diferenciadas. Agora, acho que é isso que eu poderia trazer para vocês, que coloca à disposição para a gente seguir a conversa. É ainda uma pesquisa muito jovem, mas justamente por isso eu gostei de compartilhar com vocês. Obrigada. Nós que agradecemos, Maria Augusta, a sua exposição e de como você vai ampliando as possibilidades de investigação na história da educação. Você nos apresenta não só uma fonte para trazermos novos olhares, então, as memórias. Então, que nós possamos ter um olhar mais aguçado para as memórias publicadas no formato de livro, por exemplo, né? Que talvez pudéssemos fazer mais à frente um mapeamento de memorialistas, não necessariamente no Brasil como um todo, porque é uma tarefa hercúlea, mas nos nossos estados, em nossas regiões. Então, você foi situando procedimentos de pesquisa, pensar em memorialistas, analisar esses livros de memória, categorizando profissões, espaços de trabalho e fazendo a conexão com outras fontes, no caso que você nos cita, fontes hemerográficas dos jornais, né? Essa, você disse que é uma fase inicial, mas é uma fase inicial que já nos apresenta muita perspicácia da pesquisadora e já nos traz muita capacidade imaginativa para fazer aproximações com o que nós podemos ter aqui na nossa região, no nosso estado. Então, para pensar memória e memorialistas, certamente nós também poderíamos aqui listar conceitos, e aí eu já te provoco sobre isso, como é que o projeto, ou em especial essa linha, ou esse eixo do projeto está organizado em termos teóricos. Eu gostaria de destacar uma percepção que tive na sua apresentação de como você foi entrecruzando uma literatura internacional sobre trabalho e trabalhadores com uma literatura nacional sobre história da educação profissional e de como você foi, de maneira habilidosa, fazendo a conexão com pequenos fragmentos. Eu acho que é importante destacar isso, porque ler memorialistas não é tão simples o quanto Maria Augusta destaca. Fazer trabalho com memorialista, você às vezes encontra uma palavra no meio de 10 páginas que remete à análise do nosso objeto, né? Uma frase, uma expressão. E aí vai o que o Ginsburg nos chama dos fios. A gente vai tecendo esses fios e pensando essa realidade opaca, e por isso a importância de uma metodologia bem desenhada e da metodologia, aliás, e para além da metodologia, os aspectos teóricos. Então, eram esses os comentários iniciais, para ver se os colegas se animam também para alguma... Sim, Liliane? E Chagas na sequência. Boa tarde, Olívia, prazer em conhecê-la. Boa tarde. Boa tarde, Maria Augusta, que é aqui do Rio Grande do Sul também. Eu sou Liliana Ferreira, sou da UFSM. E nós ficamos bastante interessadas na live, em função de termos um trabalho não semelhante, mas numa mesma perspectiva de busca, digamos assim.
nós vimos estudando a historicidade da educação profissional e tecnológica no Rio Grande do Sul já há alguns anos, e temos já alguns resultados desse estudo que teve financiamento da FAPERGS, da CNPq, e temos também buscado parcerias, né, no sentido de conhecer outros colegas que trabalham com questões que tenham algum viés de relação. Diferentemente do seu trabalho, que é com memorialistas, nós trabalhamos como pedagogos a partir da história da educação. E o nosso intuito é entender o processo de implementação da EPT como uma manifestação da educação e trabalho no Rio Grande do Sul. Então, nós fizemos um percurso de retomada da historicidade, inicialmente, desde o período colonial, passando, né, por todas as fases, para depois, então, poder elaborar alguns argumentos e síntese e uma tese que nós vimos desenvolvendo. Eu também acho que a minha pergunta vai reiterar, ou a minha provocação, ou sei lá, como quiser, apenas para a gente dialogar, porque eu fiquei bastante interessada no teu trabalho, vai reiterar o que a Olívia falava. Eu tenho dúvidas, até por não ser historiadora, né? Eu sou graduada em Pedagogia e Letras, doutorada em Educação, tenho dúvidas com relação à diferença entre um memorialista e o historiador, né? Mais ou menos eu intuo essa diferença, mas como você é especialista e estou tendo a oportunidade de conversar com você, se puder me elucidar. E também gostaria de saber se você já tem alguma publicação dessa pesquisa que está realizando, porque interessaria muito ao nosso grupo de pesquisa conhecê-la. Obrigada pela oportunidade, Olívia. A gente veio atendendo a chamada, né, o folder que chegou até nós por meio das redes. Obrigada. Maria Augusta, fique... você prefere responder em conjunto? Então, Chagas pode fazer a consideração e, na sequência, Maria Augusta pondera. Ok, eu não tenho nenhuma pergunta, não. Eu gostaria só de reforçar o que a Olivia falou, a importância, né? Veja como a gente pode pegar, né? Pegando aquela frase que o povo gosta de dizer, como pode-se pegar um limão e fazer uma limonada, né? Porque você pegou um livro, não sei se por modéstia sua você disse que era algo bem simples, bem básico, que você estava começando e tudo, mas você fez uma abordagem muito interessante. O que você já apresentou para nós, né? Se você transcrever sua fala, se você escrever, você já tem um artigo, alguma coisa aí mais bem organizada, né? Porque você, a partir das memórias né, de alguém que escreveu um livro, um memorialista, você conseguiu fazer várias inferências, né? Levantar várias hipóteses, e pelo caminho mesmo do Ginsburg, dos indícios, do método indiciário, né, que você vai levantando. Então, assim, eu não tenho leitura sobre o método indiciário, eu conheço o básico, né? Eu não posso dizer, para não dizer que eu não sei de nada, eu li algumas coisas, mas, assim, o meu nível nessa leitura do método indiciário ainda é muito, muito básico. Eu nunca trabalhei com isso. Trabalhei com memória, mas não com... Porque, ao contrário de você está trabalhando ali, procurando os pedacinhos, procurando uma palavrinha no meio de muitas páginas. Eu não, eu trabalhei com memória e tinha coisa farta aí, das falas, das narrativas das pessoas, né? Tinha pessoas que me procuravam para falar comigo. Então, eu, assim, porque o tema era instigante para aquelas pessoas falarem, né? Mas aí, voltando, isso
uma pena que nós não temos muita gente hoje, talvez até porque as pessoas tenham, como está tanta gente ocupada, né, porque a nossa vida está assim, de ponta cabeça, a gente não tem mais tempo para nada, mas eu nunca mais tive tempo de estudar, só tenho tempo de escrever as coisas, de fazer aquilo que por obrigação eu tenho que cumprir, e talvez porque, como a Olivia colocou, no Rio Grande do Sul, talvez algumas pessoas tenham pensado assim, no Rio Grande do Sul, né? Eu estou no Rio Grande do Norte, é uma distância tão grande, está tão diferente do que eu vivo, mas você veja, quem assistiu a sua fala, e eu até recomendar a uma pessoa que não está aqui assistindo, mas como está gravado, eu vou recomendar que assista, porque a gente pode levantar pode acender muitas luzes a partir do que você disse. Porque isso que você está fazendo, que ainda é inicial, podemos fazer em Mossoró, onde eu trabalho, né? Podemos fazer em Natal, podemos fazer em outros lugares, porque tem muita coisa. Por exemplo, Mossoró tem uma Olivia sabe disso muito bem, né? Mossoró tem uma biblioteca, tem uma editora, que é a Editora Mossoroense, que é uma das maiores editoras, né, do Brasil, assim, em produção de coisas. Eles produziam de tudo, assim. Alguém escreveu sobre tal coisa, aí eles lá já publicavam, entendeu? Então, assim, tem muita coisa na coleção mossoroense que a gente não gosta. Porque ali também foi feita... Bom, aí tem muitos estudos, eu não vou me aprofundar nisso, mas há quem já tenha estudado a coleção mossoroense e mostre que ela também tem a ver com os poderes local, com os poderosos. Tanto é que quem estava à frente da coleção mossoroense é justamente uma elite oligárquica que dominava a cidade até há pouco tempo, né? E essa coleção, ela foi criada na década de 40, parece. Enfim, então, assim, quanta coisa dá para a gente ter. Então, assim, a sua fala nos indica outras possibilidades, que às vezes a gente nem sabe que existe, está bem pertinho da gente. Então, era isso, Maria Augusta. Eu agradeço não só a sua participação, né, mas a possibilidade da gente ir além, né, do que você, além disso que a gente está tão perto de nós e a gente não vê, né? Então, campos de possibilidade. Eu acho que esses momentos são muito importantes para a gente levantar, né? A gente levantar possibilidades, né? Era isso. Obrigada, Chagas, e obrigada, Liliana. E é contigo, Maria Augusta. Então, vamos ver se eu consigo responder à altura essas perguntas. Assim, agradeço aos elogios recebidos, nem sei se eu realmente mereço os elogios, gente. Então, assim, como é que os conceitos... Eu confesso que desde que eu cheguei em Osório e comecei a pesquisar nessa região, o Ginsburg e o paradigma indiciário, os fragmentos, os vestígios, eles me tocam, porque eu sou pelotense. Isso vai ser algo muito mais evidente para a Liliana do que para o pessoal que está aqui. Mas, assim, Pelotas, assim como Santa Maria, são cidades que têm acervos históricos maravilhosos. Então, a gente tem espaços para pesquisa. E eu tinha trabalhado com o memorialista, que era o Fernando Osório, que escreveu sobre Pelotas. É descendente do general Osório. Nossa, esse super-herói local, assim, ele acaba perseguindo gente na vida. Mas, assim, o Fernando Osório, ele tem uma obra que eu utilizei tanto na minha dissertação como na minha tese. Entretanto, a gente tem tanta fonte, quando tu está nessa cidade, são 2 cidades universitárias, e que já muito antes da consolidação das universidades, elas já tinham faculdades.
né, faculdades ainda separadas, mas porque, na verdade, não existem muitas universidades no Brasil, né? Então, elas se constituem como polos culturais nas regiões que elas estão, e elas estão em regiões diferentes do Rio Grande do Sul, né? E o Rio Grande do Sul teve um privilégio até, de ter a universidade fora da capital muito cedo. E Santa Maria e Pelotas tem duas universidades muito fortes, né? E Pelotas ainda tem Rio Grande do lado, que também tem uma universidade federal. E Rio Grande tem a biblioteca mais antiga do estado, que tem um acervo maravilhoso, que não está no melhor estado de conservação, até porque Rio Grande é uma cidade portuária extremamente úmida, mas que é um acervo extremamente rico. Quando eu cheguei em Osório, aqui tem um arquivo histórico pequeno e que sofreu um incêndio na década de 70, então eles perderam uma documentação gigantesca sobre a cidade. Não é uma cidade jovem para o estado, porque a gente vê aqui que a partir de 1858 ela se emancipou de Santo Antônio da Patrulha, mas a gente não tem um acervo histórico. Então, esse trabalho de detetive como historiadora, foi algo que eu precisei desenvolver. E embora o Ginsburg ele estivesse nas minhas leituras desde a graduação, ele talvez tenha se deslocado para um papel de maior protagonismo a partir de 2010, quando eu me instalei em Osório. E realmente é este papel de detetive. A leitura de textos, assim, esse trabalho com livros, com os memorialistas, o Fernando Osório ele foi utilizado na minha dissertação e na tese, mas não tinha um papel, não era a fonte de maior destaque, agora eu tenho um memorialista como fonte de maior destaque. E, realmente, a gente tem que ter alguns cuidados teóricos, uma questão metodológica, né, muito marcada. A diferença, a Liliana mencionava isso, entre o memorialista e o historiador, é que o memorialista ele não tem uma formação acadêmica para ser historiador, então ele não tem um rigor metodológico na sua produção historiográfica. E, entretanto, quando o Stenzel publicou a sua obra, não existia no Brasil essa formação de historiador. Então, é um papel fundamental para essa região nesse sentido. É uma pesquisa bem jovem, tá? E por isso que a gente tem mais ainda para avançar neste livro. Faz uns 4 meses que a gente está se debruçando sobre o Stenzel. E o primeiro trabalho que eu apresentei foi no COISME, e foi no Rio Grande do Norte também, e foi sobre o ensino primário em Conceição do Arroio, porque é o que vai estar institucionalizado. Até porque ele vai estar institucionalizado pela regulamentação estadual, onde, a partir de 1857, a província do Rio Grande de São Pedro, ela pressupõe que cada vila, cada região mais povoada precisava ter uma aula de meninos e uma aula de meninas, que iria ocorrer em determinado espaço. Então, esse foi o primeiro trabalho que eu desenvolvi. E agora, este está sendo o segundo. Então, ainda não tem nada publicado sobre ele, Lilian. A minha primeira publicação sobre algo relacionado à EPT foi publicada num dossiê do Chagas, aquele da revista Labor, e fala da EPT em Pelotas. Fala dos espaços ocupados pela Escola de Artes e Ofícios e pelo Patronato Agrícola Visconde da Graça, que é um resultado, é uma parte da minha tese de doutorado. E ali, assim, somos minhas primeiras incursões na EPT. E como eu sou professora de um Instituto Federal e atuo num programa de mestrado, que é o Prof-EPT, e me dedico às memórias da educação profissional, cada vez mais tem me instigado esse tema, né? E no Rio Grande do Sul, eu confesso que eu não conheci o trabalho de vocês, agora eu estou super curiosa, Liliana, para conhecer o trabalho que vocês estão desenvolvendo, porque realmente enriquece muito os nossos estudos sobre história da educação profissional e tecnológica no Rio Grande do Sul, né? E que mais eu acho que seria isso? Então, é um trabalho novo, a gente está sistematizando essas profissões, né? Como eu disse, a gente pegou 3 capítulos até o presente momento, mas há outros capítulos que a gente quer se dedicar à sistematização das profissões, para conseguir
identificar melhor onde elas ocorriam, né? Até agora a gente notou essa diferença entre o espaço urbano e o que ele denomina de arrabaldes, que são espaços periféricos, e entre a questão do poder político, né? Que é uma questão social. Mas ainda tem muito a desenvolver. Ano que vem pretendo apresentar no Brasileiro já, no Brasil de História da Educação, já um estudo mais aprofundado sobre a educação profissional no extenso, e estamos aí, né, aqui, publicações. Vocês têm uma publicação, livro, Historicidade da EPT no Rio Grande do Sul. Eu vou procurar. Ele está disponível no site da editora, Liliana? Perfeito. Depois põe teu e-mail aí para nós, que a gente vai fazer contato também. Coloco. Inclusive, nós estaremos no Prof EPT, dia 26, falando sobre historicidade da EPT no RS. Não lembro o nome do professor que nos convidou, mas é uma atividade de encerramento. Depois me manda teu e-mail que eu te mando o convite. Eu gostaria de aproveitar as duas pesquisadoras gaúchas da educação profissional, da história da educação profissional, para consultá-las e, ao mesmo tempo, se tiverem acesso, né, socializar conosco documentos sobre o João Luderitz, né? O João Luderitz, o Instituto Parobé e as viagens pedagógicas realizadas por ele. Se vocês, porventura, encontrarem documentos referentes a esses temas, por favor, socializem, porque é uma das partes da pesquisa de doutorado da Sandra, não é? Da tese da Sandra. Ela estuda as viagens pedagógicas e parte dessas viagens foram realizadas pelo Luderitz. Se tu mandar o e-mail, Olivia, sim, eu posso te mandar algumas coisas. Sim. Posso sim, Liliana, agradeço. Vou compartilhar aqui. E aproveitando, Olivia, já que nós estamos na hora da socialização, sim. Nós temos no Rio Grande do Sul a Rede Gaúcha de Estudos e Pesquisas sobre Educação Profissional e Tecnológica. É uma rede que congrega hoje 15 grupos de pesquisa que trabalham juntos. Ela existe há 1 ano. E é um trabalho muito bacana. A gente já fez 2 seminários da rede, temos um livro da rede publicado. Também é um contato para a gente unir parcerias sul e norte, norte e sul. Sim, vamos sim. Essa atividade é no âmbito do G3, né, que é o grupo de pesquisa sobre trabalho, educação, sociedade. E aí você falando dessa experiência no Rio Grande do Sul, penso que a gente poderia estender, se você e os demais membros dos 15 grupos concordarem, constituir uma grande rede de grupos de pesquisa de EPT no Brasil. Né? Sem dúvida, a gente pode conversar, pode trocar mensagens, e aí na próxima reunião, que é agora, acho que é dia 1º de dezembro, primeira quarta-feira de dezembro, eu posso apresentar a proposta para a rede. Excelente. O professor Chagas, certa vez, já tinha... Chagas quer falar daquela proposição inicial, que uma vez a gente aventou isso, mas seria só com história. E o que vocês têm aí é bem mais amplo, né? Seria ótimo participarmos também. É algo que a gente já vem sonhando há algum tempo, né, Olivia? E assim, a gente planeja muito, eu e a Olivia. E às vezes a gente liga só para conversar, que a gente diz, não vamos conversar nada de trabalho, é conversar besteira, conversar coisa que... Mas aí termina entrando, né? E aí uma coisa que a gente já pensou faz muito tempo é em fazer essa rede, né? Essa rede de instituições, de pesquisadores, né? Que trabalham com história da educação e com foco na educação profissional. E aí a gente criou esse grupo de pesquisa, nós já fizemos esse grupo de pesquisa já faz parte de uma rede com a Unicamp, com o STED-BR, né? Já estamos ligados ao STED-BR, e assim, a gente já tem várias, né? Nós temos vários, mas assim,
estamos fazendo com essas dificuldades, às vezes, que a gente encontra por causa de tanta coisa que nós temos para fazer, né? Então, a gente está fazendo reuniões, pelo menos uma vez por mês, né, Olivia? A gente está tentando levar adiante essa discussão. A professora é do ProfEPT, a senhora? Liliane? Não, eu tenho uma pós-doutoranda do ProfEPT, a professora Ana Sara Castaman, por isso que eu tenho uma boa relação com o ProfEPT. Eu sou da Universidade Federal de Santa Maria, do Programa de Pós-Graduação em Educação, e também somos polo RS do ISTED, Grupo Kairos. Pronto, conheço a professora Ana Maria. Ana Sara? Ana Sara. Ana Sara. Ana Sara é minha colega. Isso, Andréia também. É bem conhecido, a gente tem no ProfEPT. Eu sou do ProfEPT também. Que bacana, que bacana. Bom conhecer os colegas, muito feliz pela oportunidade. Obrigado. Bem, nenhuma questão a mais? Foi uma tarde muito agradável, de muito aprendizado, Maria Augusta. Agradeço enormemente sua participação e a sensibilidade na sua leitura e na sua prática historiadora com livros de memória e com memorialistas, né? Acho que você traz também para a história da educação profissional uma outra frente que nós precisamos efetivamente enfrentar nos nossos estudos, que é não só dar vazão à história das instituições, das instituições escolares para a educação profissional, mas pensar na história do trabalho, na história da formação para o trabalho, e essas pontas que você foi já listando pelas memórias eu não vou pronunciar adequadamente, Stens, enfim, pelas memórias do seu memorialista, a gente já percebe, não é, que a história do trabalho, de formação para o trabalho, seja de um carpinteiro, dos padeiros e de outras profissões que aí você foi citando, eu acho que merece muito a nossa atenção. Acho que é isso. Agradecer. Ninguém mais quer falar, então já vamos para os agradecimentos. Ai, Olivia, eu fico muito feliz com esse convite, poder trazer esse estudo, colocar para a gente debater e pensar. Também em referenciais, o Hobsbawm, ele é um autor que também tenho lido muito. Foi um autor lido na faculdade, que eu estou cada vez mais ao trabalhar com trabalho e educação. E ele traz algumas categorias que são fundamentais para pensar essa relação de mestre e aprendiz. Um outro autor que eu retomei foi o Rodil, que fala da nostalgia do mestre artesão e que também serve para embasar, além, obviamente, das obras nacionais que versam sobre esse tema. Então, trazer esse estudo que tem criado muito recentemente e que tem dominado os meus pelas inquietações que ele me traz, poder compartilhar com vocês foi um prazer. Então, reitero os agradecimentos, Maria Augusta, Chagas, Naide, professora Liliana, Sandra, Elvira, Silvana, Tainá, Leidiana, Lenina. Olha a Lenina escondidinha aqui. Lenina é uma grande estudiosa de memorialistas. Ela estudou o Pedro Nava e as memórias do médico Pedro Nava, né? Laís. Não tinha visto, Lenina. Esse negócio de computador, às vezes umas bolinhas ficam escondidas, viu, gente? Bem, é isso. Posso parar a gravação? Acho que a gente fica mais à vontade também, né? Se quiser desenvolver alguma outra.